segunda parte do conteúdo de dispersões, a gente vai ver a relação de a concentração em massa e a quantidade de matéria, certo? Então, basicamente, essa razão que a gente vai avaliar, a diferença é que um ele é expresso em massa, né, normalmente em gramas, e o outro em quantidade de matéria, que a gente viu que a unidade é mol, tá? Então, começando com concentração, né? Então, a concentração a gente vai ser uma expressão, né, que relaciona a questão da quantidade de gramas em relação a uma quantidade padrão de solução, né, de volume de dissolução. Então, normalmente é para 1 litro dessa solução. Então, nesse caso, a gente já está falando de soluções. Então, a gente vai tratar aqui falando de soluto e solvente, que antes a gente estava chamando de disperso e dispersante. E nesse caso, quando a gente for se referir a massa, volume, dissoluto, a gente vai chamar, por exemplo, massa do soluto, a gente chama normalmente de M1. Se for massa do solvente, M2. Né? Então, 1 fazendo referência ao soluto, 2 ao solvente. E quando for falar massa da solução, a gente chama de M. Então, basicamente, a massa da solução, ou seja, a solução é formada pelo soluto e pelo solvente. Então, a massa da solução é quando a gente estiver falando da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, massa do soluto, massa do solvente e massa da solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, dessa maneira, para a gente entender o que é a concentração, ela é uma relação, é uma razão. Né? Então, aqui você, por exemplo, tem massa do soluto sobre o volume da solução, certo? Então, você tem o M1 dividido por V. Então, basicamente, você poderia também interpretar de que maneira? Seria M1 dividido por V1 mais V2. Então, V1 mais V2 é que a gente chama de V. Então, é o volume do soluto mais o volume do solvente. Muitas vezes a gente acaba fazendo a interpretação, a gente usa o volume do solvente, né? Mas é desconsiderando que quando você adiciona o soluto, esse volume pode aumentar ou, em alguns casos, pode também diminuir, tá? Dependendo de quais substâncias você tiver nessa mistura. Então, por exemplo, você tem um volume de 1 litro de água, né? E quando você adiciona um determinado soluto, certo? Quando você adiciona um determinado soluto, né? A tendência é que a gente considera que esse volume vai variar, seja para mais ou para menos. Pode ser 1 litro, 1 litro, 1,0023, 45 ou qualquer valor. Ou seja, quando você adiciona um soluto aqui, a tendência é que ou aumente, ou dependendo que for outra substância, por exemplo, o álcool, né? Normalmente o álcool pode ser que você não tenha um aumento do volume, normalmente você tem uma diminuição, mas é uma quantidade tão baixa que você desconsidera, então você chamaria isso aqui de, você considera 1 litro, você não considera essa variação para mais ou para menos, tá bom? Então, já é algo que eu adianto, né, para vocês, que nem sempre quando você adiciona uma substância significa que você vai ter um aumento de volume, né? Então, a gente tem que considerar que existe também uma distância entre as moléculas e que essas substâncias podem ocupar esses espaços, tá? Então, você pode ter também uma diminuição, bom? Mas, nesse caso aqui, o que eu estou falando, seja aumentando ou diminuindo, o que está sendo tratado aqui é que quando você tem um determinado volume e você adiciona, esse volume pode variar para mais ou para menos. Mas aqui, normalmente, a gente considera o volume do solvente e o volume final. Então, esse volume aqui não é o volume do solvente apenas, é o volume do solvente mais o do soluto, ou seja, do sistema depois que você tem ele misturado, né? Então, aqui, basicamente, o que é a concentração comum? É quanto de massa você tem ali para uma quantidade X do volume. Então, que a gente chama de QD, normalmente a gente leva em consideração que seja 1 litro dessa solução. Então, dessa maneira, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes o que seria densidade, mas adiantando, né? A densidade ela não é uma relação do soluto em relação à solução. Ela é uma relação que você fala, que você normalmente usa para a solução ou para uma das substâncias, né? Você pode, por exemplo, ter a densidade do álcool, né? Então você usa
você calcula, é uma relação da massa do álcool, do etanol, para o seu volume, ou seja, considerando o etanol puro, né? Ou você pode ter uma solução, né? Por exemplo, com água e sal. Você tem uma determinada solução de água e sal, e aí você teria uma relação da massa daquela água com sal para o seu volume, né? Então, a densidade ela é uma relação para a mesma substância ou para uma mistura dessas substâncias, tá? Enquanto a concentração ela é sempre uma razão ou uma relação da massa do soluto para o volume da solução, tá? Eu vou dar alguns exemplos já para vocês entenderem, para ficar mais claro o que seria a diferença, já que as formas são bem parecidas, né? A diferença é que a gente tem o número 1 aqui, né? E aqui a gente não tem, porque aqui está falando massa da solução, volume da solução. Poderia ser massa do soluto, volume do soluto, mas normalmente o soluto é sólido. Poderia ser massa do solvente e volume do solvente. Então a densidade sempre é uma relação em que se for em cima do solvente, embaixo é do solvente. Se for em cima da solução, embaixo da solução. Enquanto concentração sempre é a razão entre a massa do soluto em relação ao volume da solução, tá? Então aqui tem dois exemplos, né, do que seria esse cálculo ou essa fórmula que a gente vai utilizar para identificar ou para representar essa concentração. Então imagine que você tem 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro da solução. Então normalmente a concentração ela expressa em 1 litro, então significa que você tem uma concentração de 20 gramas para cada litro. Então, a cada 1 litro você tem 20 gramas. Mas se você tivesse 2 litros, você teria o quê? 40 gramas. Mas se você tivesse o triplo, 3 litros, teria 60 gramas. Mas no final das contas, você sempre vai ter o quê? Uma razão ou uma relação de para cada litro você tem o quê? 20 gramas. Tá bom? Então, nesse caso, diremos que a concentração, então ele pegou-se aqui, usando a fórmula, você pega a massa do soluto, que é 20 gramas, e divide aqui pelo volume da solução. E perceba que ele já está dando volume da solução, né? Então ele já está dizendo que o volume da solução é 1 litro, depois que você adiciona os 20 gramas. Então 20 dividido para 1, então como você tem grama em cima e litro embaixo, 20 gramas por litro. E aqui ele expressa basicamente o seguinte: se você tivesse um volume de 3 litros, se você tivesse um volume de 3 litros aqui, para que você tenha essa razão ainda, que é 20 gramas por litro, você teria que ter o quê? Já que é o triplo do volume, 1 litro, você tem o triplo do volume, você também teria que ter o triplo, né, do soluto. Porque quando você dividir 60 por 30, você teria o quê? 20 gramas por litro. Então, se você analisar o rótulo, por exemplo, de uma garrafa d'água, de uma água mineral, por exemplo, você vai perceber que lá atrás existe uma relação de concentração. E você pode estar comprando, por exemplo, uma água, um garrafão de 20 litros ou uma garrafa de 1 litro, né, de água. Se ela tivesse sido envasada pela mesma fonte, no mesmo dia e tudo mais, que aí quando for feita a análise você vai ter os mesmos padrões. Se lá tiver, por exemplo, uma relação em que diga, existe aqui cerca de 2 miligramas para cada 1 litro, né? Então significa que seja 20 litros de água, ou seja, 1 litro de água. Deixa eu expressar com mais detalhes aqui. Então imagine que você tem uma garrafa, certo? Primeiro um garrafão, certo? Passando aqui um garrafão de água, então esse garrafão normalmente é de 20 litros. E aí você tem uma garrafa d'água, certo? E nessa garrafa d'água ela tem apenas 1 litro, né? Os tamanhos aqui são meramente ilustrativos, então nesse caso você tem 20 litros e 20 litros. Mas elas foram envasadas no mesmo dia, na mesma fonte, etc. Então, quando foi feita a análise, ele não vai fazer uma análise de quanto de nitrato tem no garrafão e quanto tem na água, porque ele vai ver o lote, né? Ali, a quantidade de água naquele dia que foi analisado. E aí ele viu o nível de nitrato, certo? O nível de nitrato, certo, que a gente tem aqui na água, certo, seria, vou chutar aqui, 2, né, eu vou usar o que eu olhei ali da água de casa agora há pouco, 1,86 ppm, que seria miligrama por litro. Então o que significa? Que a cada 1 litro
você tem 1,86 miligramas. Então, a concentração ela é uma relação. Então, tanto na água de 20 litros como na água de 1 litro, você tem sempre que para cada 1 litro você tem 1,86 miligramas. Então, significa que já que eu tenho uma garrafa de 1 litro, eu tenho dissolvido aí justamente 1,86 miligramas de nitrato, certo? Já nesse aqui você tem 20 litros. Já que você tem 20 litros, você tem 20 vezes o volume dessa garrafa, ou 20 vezes a relação de 1 litro. Então você também teria o quê? 20 vezes essa quantidade. Então, para que você tenha essa concentração, para que essa razão seja constante, nesses 20 litros de água, você teria, no caso da solução, você teria que ter justamente também 20 vezes 1,86. Bom, se fosse 10 vezes daria 18,6. Então vai ser 2 sobre 1, 8 com 8, 16. Com 17 sobre 1, então vai ser 37,2 miligramas. Então, nesse volume de 20 litros, você tem 20 vezes a mais, ou seja, 37, mas se você jogar na fórmula, 37,2 miligramas dividido por 20 litros, você vai ter, no final das contas, justamente 1,86 miligramas para cada litro, ou seja, a mesma concentração que você tem em 1 litro de água. Então a concentração ela é uma razão, certo? Então ela sempre vai me dar uma quantidade de soluto para o volume total ali da solução, tá? Enquanto a densidade, ela muda em qual sentido? Ela não me diz uma relação. Ela não me diz assim, você tem tanto de soluto, né, para tanto do volume. Ele não me dá essa razão. A relação que a densidade me dá é diferente. A minha densidade ela vai dizer a massa que aquela solução tem para um volume daquela mesma solução. Basicamente ela está me dizendo, olha, o volume dessa substância é justamente essa massa. É como se você tivesse, vou chutar aqui, uma densidade de uma substância X, certo? Então a densidade dessa substância me diz basicamente o seguinte, ele tem cerca de 0,7 gramas para cada ml. Então significa o seguinte, que sempre que você tiver 1 ml, se você tivesse num recipiente e colocasse 1 ml dessa substância, se você colocasse numa balança, essa balança iria apresentar a massa de 0,7 gramas. Porque a densidade ela é uma relação de quanto algo pesa em relação a quanto ela ocupa. Ou seja, qual é a massa de uma substância e qual o volume, ou qual é a capacidade, no caso dela, qual o volume dessa substância. Então, basicamente, é uma relação de massa e volume para uma mesma substância, certo? Então, ela não me diz, nessa substância aqui tem 0,7 gramas de soluto para um volume... Não diz isso. Isso aí é concentração. Então, normalmente, na concentração, você tem dizendo, por exemplo, essa aqui 1,86, está dizendo 1,86 gramas de nitrato está a cada 1 litro de solução, certo? Então ele me dá uma quantidade de soluto para quanto eu tenho naquela solução, né? E já a densidade, que eu estou mostrando aqui em verde, nessa parte de cima, por exemplo, a densidade aqui 0,7 gramas por ml, se eu lembro bem, seria do óleo, né? Eu acho que o óleo de girassol, não lembro bem, mas o óleo de cozinha, né? Vamos generalizar aqui. Então significa que a cada... se eu aumentar aqui ainda, então diz que a cada 0,7 gramas de óleo é quando você tem 1 ml desse óleo. Mas se você tivesse, por exemplo, 100 ml, você teria 70 gramas de óleo. Então essa é a densidade. Então 100 ml de óleo tem uma massa de 70 gramas. Por exemplo, a água, mais ou menos a 25 graus, ela tem uma densidade, né, a água ela tem uma densidade de 1 grama para 1 ml, ou seja, a água tem uma densidade maior, ou seja, 1 ml de água tem a massa de 1 grama. Se você tivesse 100 ml de água, você teria o quê? 100 gramas.
Então entenda que densidade ele me dá uma relação de quantos gramas aquela substância apresenta quando tem um determinado volume, né? E aqui para a mesma substância, seja a substância pura ou seja ela na forma de solução. Mas quando você fala de concentração, a minha concentração é o quê? É quanto eu tenho de uma substância aqui dissolvido ou em relação ao seu volume total. Então, as fórmulas podem ser parecidas, mas o entendimento é diferente, tá bom? Então, apagando aqui, é mais ou menos o que foi o que se tentou expressar aqui. Né? Então, aqui, quando você triplicou o volume, para você manter a mesma concentração, você também teria que ter o triplo de soluto. Então, acaba que no final das contas, seja 1 litro ou 3 litros dessa solução, você vai ter ainda 20 gramas por litro, certo? Essa é a concentração, tá ok? Então, passando aqui, vamos ver um exemplo. Aqui diz assim, ó, Mackenzie, São Paulo. Qual é a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Considerando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, certo? Então significa que você tem aqui 50 ml. E aí ele diz, ó, qual é a concentração em gramas por litro, que você pode usar a fórmula ou pode usar como regra de 3. E aqui da solução obtida dissolver em blá 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 blá. E aí veja que nas opções todas estão em quê? Em gramas por litro. Então você pode fazer de duas maneiras, usando a fórmula. Ele quer saber concentração. Então é massa do soluto sobre volume da solução. A massa do soluto, já que ele quer em grama por litro, a massa está em 4 gramas, mas o volume da solução está em ml, né? Porque se é 50 centímetros, 50 ml. Então, se você colocar aqui 50 ml, você também vai achar uma concentração, mas você vai achar uma concentração em grama por ml, que não é comum. Normalmente é grama por litro. Então você tem que transformar ml para litro. Lembrando que 1 litro equivale a 1000 ml. Quanto seria 50 ml? X. Então, basicamente, é você pegar x vezes 1000, 50 vezes 1 vai dar 50, dividido por 1000. 5 por 100 vai dar 0,05 litros. Então, 4 dividido para 0,05 litros. E aí você vai ter, deixa eu já olhar as opções aqui, provavelmente vai ser 200 gramas. Né? Então, você vai ter no resultado final aqui, você teria 80 no caso. Né? Então, 80 gramas por litro. E aí esse 80 gramas barra litro, você pode colocar o litro para cima. Ficaria 80 gramas vezes litro. Ele estava passando, ele estava aqui dividindo, ele vai lá para cima multiplicando. Só que aí, ó, o expoente dele aqui é 1. Então se ele vai para... O lugar dele é na parte do numerador, o lugar dele é no denominador. Então se ele está indo para o numerador, ele não tem, você coloca ele no numerador, mas aí você altera, você inverte a carga aqui. No caso a carga não, o sinal. E aí fica grama por litro a menos 1. Então se ele está aqui litro a menos 1, significa que o lugar dele não é aqui no numerador, é lá embaixo, só que seria positivo. Tá? Então 80 gramas por litro, ou também pode ser expresso dessa maneira. Então seria a letra E. E aí a gente tem agora a concentração em mols por litro, ou seja, concentração em quantidade de matéria, que ainda chama de molaridade. Tá? Enquanto a molaridade é porque antigamente chamava molaridade, que é a concentração em mols por litro, na verdade, que é a concentração em quantidade de matéria, que a unidade de quantidade de matéria que é mol. Então, é na mesma linha do concentração comum. É uma razão entre... é uma relação de soluto para solução. Só que aqui a gente vai usar uma unidade diferente. Então, no caso, a gente usa a unidade de quantidade de matéria. Então, aqui está dizendo assim, ó, eu tenho 0,5 mol de açúcar em 1 litro de solução. Então, aqui 1 litro é a referência, né? Então, ficaria 0,5 mol por litro. Mas, se eu tiver o triplo
do volume, então se eu tiver o triplo do volume para que permaneça essa mesma concentração, eu tenho que ter também o triplo do que? No caso do soluto, 1,5. Se eu não tiver o triplo do soluto, o que é que vai acontecer? Aqui você tinha 0,5 dividido por 1. Se você não tiver o triplo, vai acontecer uma coisa chamada diluição. Você... Eita, 0,5. Você... Vou colocar de outra maneira. Então, 0,5 mol... Ó, 0,5 mol em 1 litro. Mas se você aumentar o volume para 3 litros, quando você dividir 0,5 por 3, então vai ter, deixa eu ver, 49, vai ter o quê? 0,07, né? Mais ou menos isso. 0,07, né? 0,5, mais ou menos 0,7 mol, certo? 0,07 não. Viajei aqui. Seria... deixa eu ver aqui. Eu viajei legal aqui. Tava fazendo outra conta aqui. Mas peraí, vamos lá. 0,5. Na verdade, se fosse 15, 3 vezes 15, 45. Mais ou menos isso. 0, sei lá, deixa eu fazer aqui. 16. 17. Dá 16,666. 0,17, não 0,7. 0,17 mol por litro, ou seja, você não manteria essa concentração de 0,5 mol por litro, você iria para 0,17 mol por litro, então isso você estaria diminuindo a concentração, então isso a gente chama de diluição, que a gente não vai ver agora. Então a gente tem que manter a concentração, e para manter a concentração, se eu tripliquei o volume, eu também preciso triplicar a massa dissoluto para que aí você tenha a mesma concentração, que é 0,5 mol por litro, né? Então, a diferença do que a gente viu passado é que a gente estava tratando de que maneira? A gente expressava 20 gramas por litro, então a gente expressava em gramas. Agora que a gente está expressando em mol, mas ainda é concentração. Só que a concentração expressa em outra unidade, né? Então, em outra grandeza. Então a gente estava expressando em massa em relação à solução e agora a gente está expressando em relação à quantidade de matéria. Tá bom? Então aqui embaixo a gente tem as fórmulas. Então basicamente a fórmula para molaridade seria concentração molar é número de mols do soluto, número 1, ó, dividido pelo volume da solução. Concentração comum, ou também chamada de concentração em massa, foi o que a gente viu anteriormente, é quantidade de massa, ou seja, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, basicamente, a diferença de uma para outra fórmula é que uma usa a quantidade de matéria e a outra você usa a quantidade de massa. Então, se você quiser saber a concentração, seja em quantidade de matéria ou seja em concentração comum, que é em massa, é só você pegar essa massa e transformar para mol, ou pegar esse mol e transformar para massa que você tem nas duas relações, tá bom? E aí existe uma fórmula que ajuda a fazer isso. Por exemplo, quando você quer saber, assim, essa fórmula que eu expressei aqui, essa primeira, ó, tá? Ela já está aqui embaixo. Então a concentração molar, ou molaridade, ele usa esse M aqui, certo? Então diz a quantidade de soluto em mols dividido pelo volume da solução. E aí está aqui, concentração molar, ou chama aqui de CM, é número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. E a unidade mol por litro. Então a gente usa normalmente o volume, ó, em litros. E aí, quando você não tem o número de mols, né? Você precisa daqui do número de mols. Mas aí você tem, em vez de mols, você tem em massa, mas você quer descobrir em mols. Aí existe uma fórmula, né, que você já faz isso direto, né? E aí eu vou mostrar como eu chego a essa fórmula. Então vamos lá. Primeiro, ó, concentração comum, vou chamar aqui de CMCC, quer dizer concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E a concentração molar, ela é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. Então o que acontece é que quando você quer encontrar o número de mols, a gente tem que achar a massa molar, certo? A gente tem que achar a massa molar. Por exemplo, a água.
a massa molar da água, que é a massa de 1 mol, é 18 gramas para 1 mol. Aí a gente tem a regra de 3. 18 gramas de água equivale a 1 mol. Aí a partir disso aqui você faz, né, uma regra de 3 e consegue transformar. Essa é uma opção. Então já perceba que se você for usar a regra de 3, você, para fazer essa transformação aqui, você precisa saber a massa molar da substância. Por exemplo, essa aqui é da água. Se for, por exemplo, do CO2, é 44 gramas para 1 mol, que a gente já viu no assunto anterior. Cada substância tem uma massa molar diferente. Mas existe uma fórmula para ajudar. É só o seguinte, ó, número de mols é sempre a massa da substância dividido pela sua massa molar. Então, se você sabe a massa molar, por exemplo, da água, né? Eu quero saber quantos mols, qual é o número de mols quando você tem 180 gramas, ó, você pega a massa que você quer encontrar, quando você tem 180 gramas de água, beleza. Primeiro você tem que saber qual é a massa molar da água. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Grama corta por 1 grama, vai sobrar só mol. Então, 180 dividido por 18, você vai ter 10 mols. Então, essa fórmula ajuda você a transformar massa para número de mols. Basta você saber o que? A massa molar daquela substância, certo? E aí, nesse caso, eu vou substituir aqui, ó, por exemplo, ó, concentração, desculpa aí a moto, acho que vocês ouviram, concentração molar, tá aqui número de mols, então o número de mols eu substituo aqui essa fórmula, ó. Então, número de mols, ó, isso aqui tá para cá, eu vou colocar até diferente aqui a cor para destacar. Então, número de mols é o que? É o que a gente viu aqui, ó, massa. Bom, se aqui é número de mols do soluto, então aqui é massa. Se for número de mols do soluto, é a massa do soluto e a massa molar do soluto. Então, massa do soluto dividido pela massa. Deu um delay aqui. Então, vamos lá, deixa eu dar um pause aqui para apagar. Deu um delay. Pronto. Tá meio doido aqui, mas ixi, Maria. Caramba, peraí, tem que consertar aqui. Pronto, eu tive que, acabou apagando tudo aqui, eu tive que copiar tudo novamente. E aí eu tava nessa parte aqui, né? Então aqui o número de mols do soluto, aí a fórmula tá aqui, ó. O número de mols já tem a relação de massa para sua massa molar. Como aqui é número de mols do soluto, então massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, certo? E aí lembrando lá de química, ó, matemática básica, e aí você mantém, né, a primeira fração, já que é uma divisão aqui, a gente pode considerar uma divisão de fração, ó, tipo assim. Então M1 dividido por M1 vezes a inverte a outra, né? E aí fica 1 sobre V. Aí no final das contas você vai ter que fórmula. Concentração molar é M vezes 1, M1 dividido por massa molar vezes V. Nessa fórmula, ela é essa fórmula aqui. Você está vendo aqui, concentração molar é número de mol sobre o volume. Só que, o que é que está diferenciando? Quando você quer encontrar a concentração molar e você já tem o número de mols, aí você joga aqui, número de mols sobre o volume. Mas se você quer achar a concentração molar, mas o valor que você está querendo colocar está em gramas, ou seja, está em massa. Como é que você vai achar o número de mols? Em vez de você usar essa fórmula, você usa essa daqui. Porque o número de mols que está aqui, que é essa fórmula, já está aparecendo aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui que você está vendo já é número de mols do soluto. Número de mols dividido por volume. Número de mols dividido por volume. Número de mols do soluto, né? N1 dividido pelo volume. Então, essa fórmula é quando você já tem o valor em número de mols. Essa fórmula é quando você não tem número de mols. Você joga em gramas, mas bota aqui a massa molar. E no final das contas, você já vai encontrar o resultado em mol, ou mols, né? Por litro, tá bom? Então vamos ver, eu coloquei um exercício aqui, não sei nem se
Que no caso é essa fórmula aqui que eu estava tentando mostrar ali para vocês. Como é que saiu dessa fórmula para essa daqui, tá? E deixa eu ver se no exercício dá pra gente usar as duas ou é uma das, eu não lembro agora. Vamos ver. O FSK de São Paulo. Então, soro fisiológico contém 0,900 gramas de cloreto de sódio. Aí ele já deu a massa molar, que necessariamente não precisa, ele não é obrigado a dar. Se ele não tivesse dado a massa molar, ele ia dar a massa atômica. Então você ia achar a massa atômica, ou seja, a massa molar através da massa atômica aqui de cada um. Então ele ia ter que dar a massa do sódio e a massa do cloro, 23. E esse aqui seria, ele já deu, deixa eu ver, 23, 35,5. Então ele ia dar aqui unidades. E aí você usa os conceitos, né? Atômica, a chave da fórmula e depois a chave da massa molar dessa unidade de fórmula, tá? E no caso aqui, como só teria 1,23, como tem um cloro também, 35,5. Somando os dois aqui dá 58,5 gramas para 1 mol, né? Porque a gente está achando não para uma fórmula, mas para 1 mol. Beleza, aí diz que tem 0,900 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de solução aquosa. Aí, qual é a concentração do soro fisiológico impresso em mol por litro? Veja que ele pede especificamente em mol por litro, mas você poderia achar a comum aqui direto, ó, que seria 0,900 gramas dividido para 100 ml. Só que seria 0,900 gramas dividido ml, transformando para litro, usando aquela relação de 1 litro tem 1000 ml, né? Faz uma regra de 3, daria 0,100. E aí você vai dividir aqui 900 por 100, vai dar 9 gramas para cada 1 litro. Então aqui é 0,900, 0,100, 100 litros, né? É o mesmo que ter 900 dividido por 1000, 100 dividido por 1000. Né? Ia cortar 1000 por 1000, sobrava 900 e 100, 900 dividido por 100, 9. Então seria 9 gramas por litro. Veja que aqui eu estou achando em gramas por litro, mas ele quer em mol por litro. Então eu não consigo nem usar aquela fórmula. Concentração molar, vou chamar de CM aqui, número de mols sobre o volume, porque eu não tenho o número de mols. Você pode ir lá e encontrar. Opa, se eu tenho 58,5 gramas em 1 mol, 0,900 vai ser X. Ou você pode jogar essa regra de 3 já dentro da fórmula, que é aquela outra fórmula, que é concentração molar é massa soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Então esse N aqui eu coloquei o M sobre MM. E aí a massa 0,900 gramas dividido pela massa molar, que é quanto? 58,5 gramas por mol, grama, e o volume vai estar em, a gente já transformou aqui, né? De 100 ml, 0,100. Tá meio desorganizado aqui, mas acho que vai dar certo no final. Não sei se vocês perceberam, mas já eu mostro no final. Por que eu procurei isso aqui? Eu encontrei isso aqui em gramas por litro, para mostrar a vocês que o cálculo vem parecido aqui, ó. Só que aparece, no final das contas, a diferença dessa fórmula para essa é a massa molar. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, nesse caso, a gente já dividiu 0,900 por 0,100 aqui, que deu 9. E aí fica 9, deixa eu ver, gramas, né, porque aqui é grama e litro, ó, grama por litro. Se não quiser fazer isso, você faz o cálculo no final e no final das contas tem que ser concentração molar é mol por litro, né? Mas eu estou colocando grama por litro aqui porque esse por esse vai dar grama por litro. E aí depois divide por 58,5 gramas por mol. Grama corta com grama. E aí 9. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. Então não vou nem dar pausa aqui fazer o cálculo para adiantar aqui. Demora 9 dividido por 58,5, 0,15. Então vai dar, tem isso aí. Tem 0,1538. Então arredondando ali para 3 números, né? 0,1538, vou colocar 4. 54 mol
barra litro, que é essa opção aqui, letra D. Mas por que eu fiz das duas maneiras? Né? Não precisava encontrar em grama por litro, mas é que eu queria que vocês vissem isso aqui. Quando a gente colocou 0,900 gramas e 0,100 litros, que era a concentração comum, ou seja, grama por litro, apareceu o 0,900 aqui, o 0,100 aqui. Então a diferença da fórmula da concentração comum para a concentração molar, você usa a mesma fórmula, ó, concentração comum, massa do soluto sobre o volume. Ah, mas eu quero a concentração molar. Aí aqui você aperta um pouco o volume e deixa, ó, coloca a massa molar. Então ele sai de concentração comum e vira concentração molar, apenas adicionando lá embaixo que a massa molar, que foi o que aconteceu, 0,900 dividido por 0,100. Se você por acaso colocar nesse cantinho aqui a massa molar, você já não acha mais em grama por litro, você acha em quê? Em mol por litro. E no final das contas é concentração comum, concentração molar. É só pegar, ó, se você quiser saber a concentração molar, que está aqui, é só você pegar a concentração comum e dividir pela massa molar. E aí você tem uma outra fórmula que é a relação de concentração comum para a relação de a relação de concentração comum para a relação de concentração molar para a concentração comum. Certo? Então, ó, fiz aqui concentração comum, deu 9 gramas por litro. Quando eu quis saber molar, era só pegar a concentração comum que eu encontrei e dividir pela massa molar, porque vai seguindo aqui, ó. A diferença de uma para outra é adicionando a massa molar. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. E por último vamos ter a parte 3.